Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides, fica mais próximo, mais palpável, digamos, mais concreto, mais concreta, a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro. Não estou aqui fazendo sensacionalismo, não gosto disso, né? Mas ontem teve conosco, no Fórum 11:30, o jurista Pedro Serrano. Pedro, eu tenho o prazer de ser amigo, é um dos maiores constitucionalistas do Brasil no momento, já há alguns anos, inclusive. É um nome defendido por pessoas como Fernando Fernandes, jurista, advogado, que defende o nome dele, Dilene Streck, para ser ministro do Supremo. E por advogados, professores do Brasil inteiro, têm a mesma opinião. E Pedro dizia o seguinte aqui: Rovai, as pessoas estão subestimando os crimes cometidos por Bolsonaro nesse caso da vacina. Vejam, as pessoas estão dizendo que isso aí é uma coisa menor, uma Fiat Elba, né? Eu até cheguei a dialogar aqui com pessoas da Fórum sobre isso, porque eu não considero essa coisa menor. E o Pedro explicava, não é menor. Ele invadiu um sistema público, né, de registros para modificar dados, que no caso é o sistema do SUS. Eles adulteraram dados lá no SUS, e isso é gravíssimo. E o Pedro dizia, isso pode dar prisão de 10 a 15 anos. E isso vai ser julgado no Supremo. E eis que, ontem à noite, num outro caso, mas que diz respeito também à Covid, olha o que aconteceu, é matéria da Fórum, matéria do Rafael Sanz, cujo título é Bolsonaro, eu vou até mostrar aqui para vocês, que a gente mata a cobra, mas a gente mostra o porrete. Olha aqui, ó, matéria do Rafael Sanz, e foi manchete da Fórum hoje pela manhã, eu vou adicionar aqui para vocês. Bolsonaro pode ficar até 15 anos preso por crimes relacionados à pandemia. Aí você fala, putz, mas é o que o Pedro falou ontem, Roberto. A gente está aqui falando de outra coisa. Olha aqui, vou ler para vocês. Supremo Tribunal Federal decidiu que irá julgar presencialmente, o Pedro falava isso, o julgamento do Bolsonaro, nesse caso do Mauro Cid, também vai ser a mesma coisa. Presencialmente o ex-presidente pelo crime de causar epidemia mediante disseminação de agentes patogênicos. Vamos lá a matéria. O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite da última segunda-feira, ou seja, ontem à noite, que irá julgar presencialmente os crimes do ex-presidente Jair Bolsonaro relacionados à pandemia e denunciados na CPI da Covid-19. Se condenado, Bolsonaro pode ficar preso de 10 a 15 anos. O ministro Dias Toffoli, relator da matéria, havia pedido que o julgamento fosse virtual, mas seu pedido acabou deixado de lado após a ministra Carmen Lúcia requerer destaque da matéria no plenário presencial. Dentre os artigos no quais Bolsonaro pode ser enquadrado está o 267 do Código Penal, que versa sobre o ato de causar epidemia mediante disseminação de patogênicos, vírus, bactérias, etc. Foi apurado na CPI da Covid-19 que discursos e práticas do então governo favoreceram a disseminação do vírus, que já matou mais de 700 mil brasileiros. Há, inclusive, crimes contra a humanidade descritos no relatório final,
a pena prevista é de 10 a 15 anos de prisão. E ontem o Pedro dizia que no caso objetivo do crime de Bolsonaro contra a saúde pública também, da invasão, se ele tiver a conexão direta, por que o Mauro Cid ia mudar a vacinação da filha dele e dele? Porque ele gosta de brincar com os dados de vacinação do chefe. Para o Pedro, a conexão é direta nesse caso também, que é um segundo caso, e que o julgamento pode ser puxado para o Supremo, como também é o caso do julgamento do Anderson Torres, que o Pedro defende, que deveria estar sob custódia do Estado, mas em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, etc. Mas, segundo ele, também este processo será julgado no plenário do STF de forma direta. Então, começa a ficar situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, começa a ficar, digamos assim, alarmante. Ele tem esse processo mas a CPI não dá em nada. Está dando. Ali um processo instaurado no Supremo com base nos dados da CPI. É por isso que eu defendo aqui. A CPI do Collor não deu em nada. Ele sofreu impeachment. A CPI contra Dilma não deu em nada. Ela sofreu impeachment. Como não dá em nada? A CPI do golpe, como disse o Lindbergh, tem que ser feita com o objetivo de mostrar quem são os golpistas, com o objetivo de punir os golpistas e não de chantagear o governo. Veja bem que maluquice que a gente está vivendo. Nós temos um golpe de Estado que aconteceu no Brasil, que começou no dia 12 de dezembro e foi denunciado pela Fora no dia 13, como a fonte de dentro do Palácio do Planalto, uma pessoa da Polícia Federal, que depois desembocou no dia 24 de dezembro numa tentativa de explosão do aeroporto de Brasília e que seguiu para o 8 de janeiro com aquela história do terrorismo que o Distrito Federal viveu. E não vão fazer CPI? A CPI da Covid está dando resultado, amigas, amigos e amigas. Está dando resultado, sim. Tem um processo lá que pode levar o Bozo a 10, 15 anos de prisão. É preciso ficar muito atento para que essas coisas não se percam. A gente é bom disso também. Tem uma investigação, de repente alguém pede vistas, vai lá um Cássio com K e faz uma graça, e o processo vira fumaça. Não pode deixar isso acontecer. A cidadania ativa brasileira, e aqui fazemos parte disso como jornalistas independentes e progressistas, na Fórum a gente não vai esquecer. A gente não vai esquecer. A gente vai ficar lembrando você. E aí, naquele jantar, naquele almoço de família, quando chegar aquela sua tia, aquele seu tio, fala, vem cá, vocês têm um processinho lá que pode levar 10, 15 anos, né? 700 mil mortes, 300 mil, 400 mil estariam vivos hoje. O Brasil teria perdido a média mundial. Não, o Brasil é líder de percentual de mortes da Covid. Né? Nós tivemos... A Covid matou 2,5%, o Brasil bate 11%, entendeu? Então, temos aí uma enorme quantidade de pessoas que poderiam estar vivas e por esse crime contra a humanidade, a gente tem que punir o Bolsonaro. Então, Bolsonaro, eu só queria te dizer 3 palavras. De novo. Segura a tua onda. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos
do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.